Oi, gente, boa tarde. Vamos entrando. Estou esperando aqui a Karina, que é uma consultora bem experiente já em certificações pelo Sistema B. E aí a gente vai falar um pouquinho o que que é esse movimento, como que é essa ferramenta que as empresas podem usar, que é uma ferramenta aberta, está disponível, não precisa pagar nada para usar a ferramenta. E queria pedir para vocês, quem tiver perguntas ao longo da nossa conversa, da nossa explanação aí, da nossa fala, por favor, coloquem as perguntas nesse quadradinho que tem uma interrogação, que aí facilita na hora da gente responder, tá bom? Fica organizadinho. E se a gente tiver algum problema de transmissão também, de sinal e tal, e cair no meio e a gente não tiver acabado de responder tudo, a gente vai retomar, tá bom? Então, alguns recadinhos técnicos. Deixa eu ver se a Karina entra. Eu vou começar falando um pouquinho como é que surgiu esse movimento de empresas B para vocês. Bom, eu não tô vendo a Karina aqui ainda. Ela é iniciante aqui nas lives. Então, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ela. E aí ela vai se apresentar para vocês. Ela trabalha com empresas grandes, tem uma experiência bem interessante. Ela já tá entrando aqui já já. Só para não começar e ter que interromper, tá, gente? Obrigada pela presença aí. Várias pessoas marcaram o reloginho, foi bem bacana. Já entrei. Ixi, Maria, cadê ela? Karina, dá um oi aqui. Dá um tchauzinho aqui pra mim. Ixi, Maria, então. A Maria não tá aparecendo online pra ela. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo? Karina entrou. Isso, Karina, agora pede pra participar. Karina Baratella. Ela entrou, achei que ela ia entrar pela consultoria. Vamos lá. Demorou um pouquinho para atualizar. Dividir a tela aqui com a Karina. Conectando. Luiz falou que tá ouvindo bem, legal. Então, gente, vai mandando as perguntas aí no quadradinho com a interrogação, hein? Tô ouvindo um sonzinho, mas tá faltando a imagem da Karina. Oi, Dani. Oi, eu tô te ouvindo, não tô te vendo. Tá Que conectado. Para mim engraçado. aparece conectando ainda. Eu tô com a conexão boa, vamos aguardar aí, porque é síndrome da tecnologia, né? Eu tentei entrar pela página da Samaúma e não consegui, então por isso que eu demorei um pouquinho para acessar. Entendi. Bom, vocês estão escutando a Karina? Vocês ouviram? Ela dá oi. São. Acho que ela caiu. Karina, tenta pedir novamente. Eu nem lembro como é que eu. Ah, tá aqui. Deixa eu tentar colocar ela de novo. Hello, mulheres. Oi, a Juliana Fu tá aqui, que é a nossa colega também, multiplicadora. Te coloquei de novo aqui, Karina, para ver se entra. Qualquer coisa você sai de novo. Tenta colocar só o Wi-Fi do telefone, de repente, aí você entra novamente. Eu vou começar falando um pouquinho do Tá sistema. bom. Eu já fiz isso, Dani, mas eu acho que não tá funcionando. Ainda parece conectando. Acho que o Instagram não tá querendo mais lives conjuntas. Tá cansado. Cansadinho. Oh, meu Deus. Que pena. Você me ouve sem delay? Vocês me ouvem?
Eu tô te ouvindo, tá com alguma... Ju, fala pra gente, você escutou a Karina falar? Vocês estão ouvindo? Uma outra voz? Acho que ela caiu de novo. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho então o que é o Sistema B, o que é o movimento por empresas B. Bom, primeiro que a gente fala muito, né? There is no planet B, não tem outro planeta, né? De que não tem uma opção B. E aí a gente então tá nesse movimento para criar as soluções que a gente precisa, que o B vem de benefício, né? O movimento, ele foi inspirado em uma história que é da Ben Jerry, que é uma empresa que todo mundo conhece aí de sorvetes, né? Eu não como porque ela tem leite. Mas então, essa empresa, ela existe, né? Desde 1978 ela existia e ela criou uma série de benefícios para os funcionários e foi criando, assim, toda uma estratégia de negócios diferente, né? Com um olhar mais responsável para todas as questões. E quando chegou em 2000, no ano 2000 mais ou menos, ela recebeu uma oferta da Unilever e era uma oferta imbatível, porque ela não conseguia justificar não vender a empresa e gerar o máximo lucro para os acionistas. Juridicamente, ela não podia negar essa venda. E a preocupação dela era que o novo acionista assumisse e abandonasse todos os benefícios que ela criou dentro da empresa, todas assim, os mecanismos de responsabilidade. Então, como é que eu faço compras de forma responsável, como é que eu faço gestão, né, de resíduos, essas coisas todas. Então, aí foi a inspiração do movimento de empresas B, porque pela lei, né, uma empresa ela tem uma responsabilidade social, certo? Ela tem um contrato com a sociedade. Só que ao longo dos anos, né, as empresas elas criaram uma figura que é a responsabilidade limitada. E aí essa limitação ela vai muito para o benefício dos acionistas. Karine, eu continuo não te vendo. Sim, Dani, eu te ouço muito bem, mas o meu vídeo não entra. Eu estou com a internet com um sinal excelente. Então, se vocês. Então, a gente continua na conversa, eu vou estar sem vídeo. O problema é que ela está caindo. Eu não sei se é a minha internet, mas aí, gente, qualquer coisa vocês vão escrevendo, tá? Se o problema sou eu que não. Se a internet. Se vocês estão me ouvindo, tudo bem, eu vou continuando. Bom, então a inspiração veio daí. As empresas então criaram uma figura de responsabilidade limitada, que é aquela LTDA que todo mundo vê no final da frase ali, do nome da empresa, né? E essa limitação, então, ela beneficiou muito mais os acionistas sempre. Mais do que os próprios funcionários, os colaboradores da empresa e os outros públicos que a gente fala, né? Então, o cliente, e outros públicos, fornecedores e tudo mais. Então, essa responsabilidade foi sempre ficando muito limitada a isso. E aí, inspirados, né, nesse caso da empresa não querer, mas ter que vender para benefício dos acionistas, foi em 2006. 2006 nasceu o movimento por empresas B nos Estados Unidos e no Canadá com o B-Lab, que é uma instituição, uma organização não governamental. E aí esse movimento veio para o Brasil em 2012. Eu tive contato com o Sistema B aqui em 2013. Eles estavam buscando empresas com propósito, que eram as empresas de impacto socioambiental, para se certificarem no Sistema B e terem esse selinho mostrando e fazer parte dessa comunidade. Então, o movimento por empresas B, ele é um grande movimento mesmo, né? Que tem vários braços. Uma das ferramentas que a gente tem é a certificação. Mas o movimento ele vai muito além disso. Ele quer criar um grupo que se relacione entre si, que faça negócios entre si, porque a priori você vai entender que você vai ter relações mais saudáveis dentro de um grupo que também é responsável, que olha para vários quesitos dentro da empresa, que já está
medindo, por exemplo, suas emissões, o quanto de recursos ela usa, recursos hídricos, como que ela solta esse esgoto depois, quanto de emissões de gases, como que ela tem os contratos dos funcionários, quais são os benefícios que ela oferece para os funcionários. Então, tudo isso é um olhar, né, e que a empresa tem. Ai, meu Deus. É um olhar que a empresa tem. Karina, eu não consigo incluir a Samaúma. Acho que é porque é conta comercial. Eu não sei, eu não consigo. Ah, deixa eu ver aqui, então. Vamos tentar de novo. Então, gente, o movimento de empresas, ele é constituído muito mais do que empresas certificadas e do que o certificado. O problema é que não é só a voz, mas de repente você cai, né? Engraçado, e eu tô com o sinal aqui completo, full, via cabo. Ah, é porque você está no computador, o Marcos está me falando. O Marcos é mestre em live. Não, eu já voltei para o celular, mas o computador não permite. Mas é uma pena, não estou conseguindo e o sinal é excelente aqui. Síndromes da tecnologia. Conseguir ficar com a voz, você consegue ir interferindo e a gente vai se complementando. Uma pena mesmo. Assim. Uma pena. Desculpa, pessoal, mas vamos buscando aqui alternativas, né? Então, eu estou contando para eles que o movimento é muito maior do que a certificação, né? E a gente tem, então, pessoas que a gente vai que vão comprando essa ideia de ter uma empresa com propósito, né? De ser uma empresa, de ter organizações que gerem benefícios socioambientais. E aí a gente tem influenciadores, então, né, pessoas que são grandes influenciadores econômicos ou do mercado e que se tornam também influenciadores pelo movimento. Né? A gente tem as empresas que se certificam e passam, então, a fazer parte desse movimento, e cada comunicação que ela faz, ela vai multiplicando esse valor que é ser uma empresa do movimento B, uma empresa certificada B. Então, a empresa vai mostrando para o mercado como que, na prática, se dá essa entrada, né, para esse grupo de empresas. A gente tem investidores, então a gente também busca os investidores para fazerem parte do movimento. Então, são investidores que vão investir com mais consciência, não é simplesmente pelo lucro, mas ele quer gerar um benefício também socioambiental. E aí, olha só como você vai criando um grupo mais forte. Porque se você tem empresas ali que precisam de investidores, você também já tem investidores se relacionando e acompanhando esse grupo de empresas. A gente tem a academia, então a gente também leva isso para dentro das universidades, para que os modelos, as empresas, os cases sejam estudados, né, nesses ambientes. E aí a gente vai fortalecendo, então, o movimento com argumentos, com estudos, ou seja, com... Nossa, tá difícil colocar a Karina aqui, gente. Com mais do que simplesmente uma certificação, entendeu? Tentando aqui de novo. Bom, a gente também tem um grupo que é muito importante dentro do movimento, que são os juristas, né? Os advogados e juristas, e um pessoal que está buscando fazer advocacy, que é uma palavrinha difícil, mas que a gente pode traduzir como sendo o lobby do bem. Então, o que a gente quer? A gente quer que essa mudança no contrato social da empresa, ela seja reconhecida pelo mercado. Então, isso precisa ter um movimento também de mudança de legislação. O Brasil reconheceu o que é uma empresa de impacto. Né? Então, a gente tem todos esses atores dentro do movimento, todo mundo trabalhando de forma voluntária, né, para que exista um novo mercado com empresas mais responsáveis e que realmente transformem essa economia em uma economia que gera benefícios e não só que gera... A Karina caiu de novo. Assim. A Karina tá num cai, né, levanta e cai, que não sei mais o quê. Bom,
Aqui, a questão de multiplicadores do movimento começou em 2015, né? Então, a gente mergulha um pouco mais na história do sistema B, do movimento, e vai entender por que ele nasceu, né? O que ele faz, quais são os, assim, ao redor do mundo, quais são as empresas que têm certificação e tudo, para a gente poder comunicar e multiplicar essa visão, né? Inspirar mais pessoas para terem vontade de participar desse movimento. Bom, o Marcos está falando que a internet está um caos. Bom, o Instagram geralmente coloca umas coisinhas novas de segunda-feira, pode ser que seja isso também, que eles estejam mudando. Vamos seguindo. Por que a gente acredita que esse movimento seja o que a gente deseja criar para o novo normal? Eu tenho participado de muitas discussões, ouvido muito, lido muito com relação ao novo normal. A gente entende que a pandemia é um choque que a gente precisava, né? Ou não, né? Mas ele é um choque que não pode deixar com que a gente continue a nossa vida como era antes, né? A gente aqui no Sustenta o Quê? Quem me segue sabe que eu estou há 3 anos falando de vários impactos ambientais, sociais e econômicos. Então eu falo muito assim, eu já fiz várias vezes algumas séries mostrando como é que a gente está com relação aos ODS. Isso, Karina, vai acompanhando, vai me ajudando, tá? Com aí, né, com os comentários. Então eu falei um pouco do movimento, agora eu estou falando aquela primeira pergunta que a gente pensou, né? Por que a gente acredita que o sistema B pode ajudar a gente a construir esse novo normal? Então, primeiro que esse choque não pode deixar a gente caminhar da mesma forma que a gente vinha caminhando. E aí, quem me acompanha tem visto eu colocar sempre quais são os grandes impactos que a gente tem, não só por conta das empresas, né? Mas por conta também de um sistema econômico, do nosso modo de vida. Então, tem uma série acho que de razões para a gente ter chegado em 2020 num ponto de inflexão, ou seja, num ponto que ou a gente muda ou o mundo vai ser diferente demais daquilo que a gente conhece e vai ser muito ruim viver nele, né? Então a gente está vendo quais são as perspectivas para a economia, por exemplo, aumento de desigualdade. Bom, tem uma pergunta já primeiro aqui, ODS Mais, perguntando, sim, os ODS estão completamente integrados ao questionário da certificação, tá? A certificação é profunda e ela aborda todos os ODS, tendo como o foco o tipo de empresa que você tem. Então, se você é uma microempresa da área industrial, você vai ter algumas perguntas, você vai ter uma lista X de perguntas. Se você é uma empresa média da área de serviços, você vai ter uma lista Y de perguntas, mas todas vão abordar os 17 ODS. Então, sim, o questionário aborda. Mas então, a gente acredita que se tornar parte do movimento, além da certificação, faz com que as empresas tenham uma visão completamente diferente do que é ter um negócio. E aí eu quero até ler para vocês. Eu acho que eu escrevi no post de hoje, não sei se todo mundo viu, mas quando a gente se torna um multiplicador B, a gente tem até um termo de compromisso, que está aqui do meu ladinho todos os dias, e que traduz um pouco o que é a visão desse movimento, que é uma economia onde o sucesso é medido pelo bem-estar das pessoas, da sociedade e da natureza. A missão, né, do multiplicador e do sistema é construir um ecossistema favorável para fortalecer as empresas que usam o poder do mercado para resolver problemas sociais e ambientais, que são as empresas B. Então, assim, a empresa ela não existe para maximizar o lucro do sócio, ela dá lucro, mas o objetivo dela é resolver um problema social ou ambiental. Essa é a diferença, a grande diferença de você ter uma empresa de impacto e uma outra empresa que ela explora o mercado, entendeu? Ela tem uma demanda de mercado, ela explora o mercado. E aí ela transfere lucro majoritariamente para os sócios.
Eu já vejo as perguntas. O que, que eu acho que é importante que as empresas e esse movimento trazem de diferente, né? Então, uma empresa que pretende se tornar B, o que, que ela pode, com o que ela pode contar? Com mais resiliência, porque ela já vai olhar antecipadamente para todos esses impactos. Então, ao invés dela se ver surpreendida, por exemplo, por uma multa ambiental, ela já olhou para isso antes, entendeu? Então, quando você busca a certificação, provavelmente você vai estar promovendo mudanças mais profundas na sua empresa. Então, se você tinha como objetivo ter uma empresa que paga suas contas, por exemplo, isso provavelmente vai ter que mudar. Com os questionamentos que o questionário vai te trazer, você tem um cheiro do que você pode ir trabalhando, tá? Exato, Karina. Boa lembrança. O Pacto Global, que é o braço para as empresas, o braço da ONU, voltado para os negócios, para as empresas privadas, ele integrou a ferramenta dele com a certificação B. Então, hoje, a gente está trabalhando cada vez mais o sistema B, ele está se integrando a outras ferramentas existentes. Isso é muito legal, eu acho, porque a gente vai um vai melhorando o outro e a gente vai tendo uma unidade. E quanto mais esse grupo crescer, quanto mais ele se fortalecer entre as empresas e essas organizações que defendem a sustentabilidade nos negócios e tudo mais, mais saudável a gente vai ter o mercado, né? A gente vai ter um mercado cada vez mais responsável, mais promovendo realmente benefícios que vão se multiplicando. Porque se eu posso comprar de uma empresa B, né? Se eu tenho uma indústria e eu posso comprar o tecido lá, uma indústria de roupa, eu posso comprar o tecido de uma empresa B, sabe? Eu já tenho. Eu deixo de ter que olhar várias coisas, porque a certificação já me traz essa verificação. Então, isso é muito interessante. É um ótimo norteador para mudar o mainstream do negócio, gerando impacto positivo. A gente tem que mudar essa ideia de que negócio é feito só para gerar lucro para sócio, né? É isso que a gente tem que mudar, porque não existem negócios saudáveis por muito tempo em sociedades que são deterioradas socialmente, ou economicamente, ou ambientalmente. Então, assim, como é que eu posso ter um negócio muito próspero, né? Como eu estava vendo ontem o documentário Survivors, que é da mostra Ecofalante, que vai até amanhã. E eles mostram lá como é que eles sobreviveram ao ebola em Serra Leoa. Então, gente, como é que um negócio pode ser próspero em Serra Leoa? Assistir esse documentário deveria ser uma lição de casa, assim, para nós, sabe? Para a gente sair desse lugar que a gente está e viajar um pouco e ver o quanto o mundo precisa melhorar. Então, a gente precisa ter esse novo normal realmente transformador, porque não é possível você ter um negócio saudável numa sociedade e eles mostram o quanto aquilo tudo foi destruindo, inclusive, o tecido social que a gente chama, as relações, a forma das pessoas se relacionarem lá é muito parecida com aqui, das pessoas se encontrarem na rua e não tem como você encontrar um conhecido e não dar a mão, não dar um abraço, um beijo. E aí o ebola mudou toda essa perspectiva de interação que eles tinham. É uma sofrência, né? É um sofrimento danado você vê, mas porque é um país que não tem saneamento, e aí eles passaram por uma contaminação que é muito parecido com o que a gente está passando agora, no Nordeste, principalmente, onde a gente tem problema de saneamento. Então, quando chegou a Covid lá, eles já tinham vivido esse pânico com o ebola, que foram milhares de pessoas também que morreram, eles ficaram um ano nesse estado de emergência e tudo mais, e aí eles tiveram uma ação rápida contra a Covid e eles não tiveram o que a gente está tendo, por exemplo, aqui no Brasil, né? O documentário chama Sobreviventes, Survivors. Ele está disponível de graça na plataforma Videocamp, que é uma plataforma de filmes socioambientais da Maria Farinha, que tem vários documentários lá. Vocês fazem um cadastro e depois conseguem ver o filme de forma gratuita. Então, tem acho que 2 filmes só disponíveis entre hoje e amanhã. Bom, e aí,
Vamos lá. Então, a gente começou esse movimento, a gente começou a ser multiplicador aqui a partir de 2015, já começou a ter essa figura do multiplicador, né, que é um consultor, ou é um professor, ou é um funcionário de uma empresa que também foi certificada, e ele quer contar para todo mundo o que é esse movimento de empresas B. E aí, os resultados que a gente teve, né, ao longo desse tempo, eu acho que também é interessante a gente contar para vocês. Hoje, então, o último resultado foi 2019, a gente tinha 160 empresas certificadas no Brasil, tá? Isso representa um crescimento de 15% em relação a 2018. E a maior parte das empresas ainda está na região sudeste, mas isso não é pré-requisito nenhum, tá? A gente pode ter empresas, seria lindo se a gente tivesse um monte de empresas, por exemplo, na região norte, certificadas B, mostrando que a mata, a floresta de pé dá muito mais lucro do que derrubada, virando deserto, né? Por exemplo, a gente tem, dentro dessas 160 empresas certificadas, 53 delas são as melhores para o mundo dentro do universo de todas as 3.000 empresas certificadas no mundo. Então, a gente tem um destaque muito grande de, assim, 1/3 praticamente das empresas daqui são muito boas com relação às outras certificadas ao redor do mundo. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. E aí a gente tem, assim, foram feitos o ano passado 20 processos dentro de empresas que ajudam as empresas a se certificarem, que é o que a Karina ajuda, é o que a consultoria da Karina faz, né? Ela vai acompanhar a empresa para ela responder esse questionário da certificação e vai se organizando, né? Vai criando um indicador, um projeto, mudando uma área, coisas assim, e ela vai criando isso dentro das empresas e vai caminhando, digamos assim, junto com as empresas, orientando os funcionários o que é isso que eles estão fazendo, por que vai ter mudanças e tudo mais, chama Caminhos B, né? Então a empresa caminhando para essa nova visão de gerar benefícios. O movimento vem ganhando muito espaço, realmente na América Latina. É lindo de ver os negócios que tem na América Latina. São 600 empresas, é a segunda maior região de empresas B depois da Europa. Então, primeiro, a gente tem mais empresas B na Europa, segundo, a gente tem aqui na América Latina, muito legal. Inclusive, teve uma dessas empresas que chama Agramo, que fez parte de um painel no evento Lixo Zero, que eu estava participando aí num dos painéis e tal. A Agramo estava em outro painel, foi muito legal. Bom, a empresa da metodologia. Então, a gente já vai chegar aí no que a Karina está comentando, como que a consultoria ajuda e tal. Bom, então, assim, a gente tem todo esse processo acontecendo, tá? Já falei. Tem algumas coisas que essa comunidade vai criando que também são muito interessantes, como, por exemplo, eles chamam, então, os participantes do sistema B, das empresas B, a se comprometerem, né? Eles fizeram um chamado, que é uma campanha, né, que chama Net Zero, né, Net Zero, e aí 533 empresas se comprometeram a alcançar emissões zero de carbono até 2030. Então, assim, isso vai gerando um movimento, né, de ações. E aí, o que a gente acredita que vocês possam usar? Né? Não sei quantos empresários tem aqui, de repente vocês podem dar um joinha, sei lá, colocar alguma coisa aí, para a gente saber quantos empresários estão participando aqui dessa live, ou pessoas que querem abrir empresas. Vocês vão acessar, então, o BIA, que é o B Impact Assessment. Depois pode me pedir inbox, eu mando o link para vocês. Ou se a Karina puder colocar aqui o link. E aí vocês vão cadastrar a sua empresa e vão fazer esse questionário para ter um diagnóstico do quanto a sua empresa causa de impacto. Então, esse é o primeiro passo que vocês podem tomar. Fazer o questionário, que já vai ser uma experiência bem diferente, né? São mais de 100 e tantas questões que você vai responder. Vai fazer você pensar muito no seu negócio, né? A pergunta vai te dar uma dica daquilo que você deveria estar pensando e de repente não conseguiu ainda pensar na sua empresa. E aí, gente, o processo da certificação é outra coisa. Então, uma coisa interessante que eu até separei aqui para falar para vocês é quantas empresas estão fazendo uso disso
mesmo que elas não tenham se certificado. Então, hoje no mundo a gente tem 3.275 empresas certificadas, mas a gente tem aqui na América Latina 2.600 empresas que fazem uso da ferramenta. E aí, eu falei que no Brasil a gente tem 160 e na América Latina a gente tem 600 empresas, mais ou menos, que são certificadas. Então, tem mais 2.000 empresas que estão usando a ferramenta para olhar para os seus negócios, para ver se eles têm impacto e tudo mais, e não se certificaram ainda, entendeu? Porque o processo da certificação além de você fazer o questionário, você vai pagar uma taxa, aí o instituto, né, o BILAB, que são os especialistas ali, eles vão olhar para tudo que você respondeu, vão pedir provas, vão pedir documentos, né? E aí você vai comprovar aquilo que você respondeu. Então, a Karina está complementando aqui, são cerca de 200 perguntas voltadas às questões mais latentes da sociedade. Por isso, é um bom radar para os empresários. Abordam desde os aspectos dos direitos humanos, diversidade, geração de renda, toda a parte de ecoeficiência, de recursos e tudo mais. Ela colocou aqui, gente, o link, ó, bimpactassessment.net. Aí vocês entram lá e podem conhecer o questionário, entendeu? Ver como é que faz. E aí, o que eu e a Karina fazemos, né? A Karina tem a empresa dela, enfim, a gente inclusive quer muito trabalhar juntos. A gente chega na empresa e a gente faz esse check-up, né? Esse diagnóstico com a empresa e senta com ela e mostra para ela. Tá vendo isso aqui? Né? Tem isso aqui para você olhar também. Tarará, tarará, isso pode trazer tais e tais consequências, né? Se isso não for visto e tudo mais. A grande dica é manter processos, não pode apenas ser uma ação pontual. Ótimo. Eu tenho uma prática maravilhosa de uma dessas melhores empresas, é uma amiga minha, que cuidava da área de sustentabilidade e fez a certificação da empresa como empresa B. Então, o que ela fez? Ela pegou todas as perguntas do questionário, que é esse link que a gestão Samaúma colocou aí, e fez um Excel com todos esses questionários. Aí ela foi traduzindo isso para o que poderia ser feito dentro da empresa. Depois, numa outra pastinha ali do Excel, ela colocou quais pessoas seriam responsáveis por quais projetos e o prazo para que aquilo acontecesse. Então, assim, ela criou, né, de uma forma simples, que é com o Excel, uma maneira, né, como se fosse um programa de gestão, né, para que a empresa continuasse fazendo isso ao longo de sempre, entendeu? Então, foi esses primeiros 2 anos, acho que ela acompanhou, e depois a empresa poderia ir mudando os projetos, se aprofundando, fazendo outras coisas, e colocando novas questões que também vão surgindo quando você vai renovando a certificação. A certificação, a cada 2 anos, eles vão olhar essas perguntas e vão melhorando os padrões, né? As perguntas, o que foi considerado ou não naquela pergunta, né? Se tem uma referência que você pode usar para adotar na sua empresa. Então, por exemplo, eu meço a quantidade de gasto de água, por exemplo, né? De recursos hídricos. De repente, existe um manual de uma outra organização, uma outra ONG muito boa, como algumas que eu acompanho aqui, ela faz um manualzinho de como é que você pode melhorar a questão do gasto de água, entendeu? Então, de repente, a gente vai melhorando também as perguntas da certificação e vai colocando outros padrões que possam ajudar as empresas a se adaptarem. Bom, nesse cenário que vivemos de pandemia, é uma excelente iniciativa para repensar os negócios, se preparar para outras crises que estão por vir, econômica e climática. Bom, 2 coisas muito importantes aqui. Primeiro que, quando que a gente vai poder parar de novo, do jeito que está parado, né? A gente está impedido, a gente está parado, tudo bem, não é nossa vontade, mas quando que isso vai acontecer de novo? Principalmente as empresas que conseguirem retomar, elas não vão querer parar de jeito nenhum, nem no fim de semana, nem feriado, nem nada. Então, esse é o momento de você baixar a lupa, entrar num negócio desse e fazer o exercício, a lição de casa, entendeu? E de repente rever a sua estratégia. E aí nesse ponto é onde a gente ajuda,
né? A gente ajuda vocês a fazerem isso em grupos que representem todas as áreas da empresa, por exemplo, com a participação de todas as áreas da empresa, ou sendo esse olhar de fora da empresa, né? Eu, a Juliana, a Karina, somos todas consultoras e multiplicadoras. E aí a gente ajuda vocês a encontrar esses caminhos para que a empresa se torne uma empresa B ou se torne uma empresa mais responsável e tudo mais. E aí, essas outras duas observações que a Karina colocou, né? A gente vai ter uma crise sem precedentes econômica, que a gente sabe, a gente já está vendo todo mundo falando isso, todos os economistas, né, analistas. Então, a gente pode se preparar, a gente nunca tem chance de se preparar para as crises, eu acho que é isso, a gente tem que fazer isso agora, é o melhor que a gente pode fazer, é se preparar, né? E a crise climática, né? Então, assim, os especialistas ambientais também estão dando esse mesmo recado. Se a gente acha que essa crise é a mais terrível que a gente já viveu, a gente vai ver o que vai acontecer quando a crise climática realmente... ela já está acontecendo, a crise climática, mas a gente ainda não entendeu que isso é fruto da crise climática. Então, a própria pandemia, por exemplo, ela é fruto de um desequilíbrio ambiental. Então, quando a gente entender as coisas que estão acontecendo por conta da crise climática, e a gente vê realmente, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente vê os eventos extremos muito mais extremos. Como, por exemplo, um outro documentário que eu assisti nesse fim de semana na Mostra Ecofalante foi o Rio Valdo. Rio Valdo é o nome de um fazendeiro do Mato Grosso do Sul, e eles mostram o que aconteceu depois que a gente teve toda aquela devastação que a gente viu acontecer no Mato Grosso, primeiro para plantar soja, depois para gado, ou sei lá qual foi primeiro, mas assim, muita monocultura, principalmente de soja, e muitas pastagens, né? Muitas áreas assim sendo devastadas para virar pastagem. Então, o que aconteceu lá? Ao invés da gente ter o regime de chuva de alagar e secar, então as épocas de seca e de alagamento ali da planície, né? Do Pantanal, a gente viu o assoreamento dos rios. Então, vinha aquela máquina, né, e tirava toda a vegetação, o cerrado e tal, para colocar uma monocultura, e aí aqueles sedimentos acabavam indo para os rios. Então, foi desregulando ali a questão toda de ambiental, e hoje você tem um charco. Então, alagou, não tem esse escoamento, os rios perderam esse desenho, os rios que eram eram as estradas deles, né, não são hoje navegáveis por completo, tem um problema seríssimo, e todas aquelas propriedades imensas ficaram alagadas e sem poder produzir nada, sem fazer nada. Então, o que esse senhor fez, o Rio Valdo? Ele faz 12 anos que ele foi colocando sacas de areia para impedir que determinadas áreas alagassem, e ele foi conseguindo regenerar uma área pequena ali da propriedade dele. Então a mata voltou a crescer, ter variedade, árvores não morreram. Então, assim, o documentário é assustador, porque você vê toda a área alagada e árvores mortas, porque elas não estavam adaptadas a serem sempre áreas alagadas, entendeu? Ela tinha que ter a época da seca e da chuva. Então, tudo isso a gente pode repensar, né, com algumas ferramentas que já estão disponíveis aí. Essa é uma ferramenta gratuita para vocês, entendeu? Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o tamanho do negócio que você quer abrir, não importa qual que é o segmento que você vai atuar, né, de negócio, se é um restaurante, se é uma indústria, sabe, se é um serviço e tudo mais. A gente tem, inclusive, consultorias que são certificadas B, né? Então, se você presta serviço, você pode entrar e fazer esse questionário, fazer esse exercício de reflexão, e pode também chamar a gente, se precisar, né? Deixa eu ver se tem perguntas. Que bom.
Tem alguma relação com padrões de medição de impacto como o GRI? Tem. Quando você faz a certificação, todos esses indicadores que a gente chama de sustentabilidade, eles estão se integrando, eles são integrados dentro da ferramenta da certificação B, tá? Então, o GRI, ele também trabalha com todos os ODS desde sempre, né? Ele sempre olhou para os ODS, sempre caminhou junto com os ODS e tudo mais. E a gente tem essa integração, tanto no sistema B, na certificação, quanto nos indicadores etos. E o GRI, a gente está falando basicamente das mesmas coisas, mas com formatos diferentes. Então, assim, o GRI ele é um padrão para você comunicar ao mercado. Então, ele mostra quais as perguntas que você tem que responder para fazer um relatório para a sociedade, né? Um relatório que vai ser usado por todo mundo, pela sociedade, pelo seu acionista, por um investidor e tudo mais. Então, assim, o GRI é um padrão de relato, né? De relatório. Os indicadores do Ethos, né? Do Instituto Ethos, que eu trabalho também, eles são uma forma de fazer o diagnóstico. E aí a gente propõe como aplicar isso, trazendo todo mundo para participar do processo. E aí é uma proposta que eu também faço para a certificação B, que vocês tragam as pessoas para participar do processo. Então, se você tem uma empresa com, sei lá, 50 funcionários, você tem um coordenador, um gerente, uma pessoa mais de confiança que você quer desenvolver, que você quer que ele cresça junto com a empresa, você traz ele para fazer isso junto, entendeu? Você pode distribuir, assim, as áreas ali do questionário para as áreas da sua empresa, entendeu? E aí você vai também transferindo um pouco de responsabilidade e aí todo mundo constrói junto quais serão as soluções para responder essas perguntas. Porque você vai responder a pergunta, você vai falar, putz, a gente não faz nada nessa pergunta. E aí vai anotar lá no Excel, precisamos fazer alguma coisa com relação a isso, tá? Então aí você vai envolvendo os funcionários para criar essas soluções junto e criar um planinho tático, né? Quem vai fazer o quê, até quando, quanto que vai fazer, aquelas questões que todos os outros cursos aí de empreendedorismo vão falar para vocês. E a outra pergunta, em que momento da construção de um negócio é recomendável começar o processo? Eu começaria na criação do negócio. Então, assim, se você cria um negócio, né, está criando uma empresa e já responde essas questões, você já nasce B, mesmo que você não tenha certificação, porque uma empresa nova, ela recebe ela pode até pedir a certificação, ela vai receber um certificado dependente, que a gente chama, né? Ele vai ter um tempo ali de maturação para receber a certificação de vez. Então, ela pode ser uma empresa B pendente, que está ainda em análise, em acompanhamento, digamos assim. Então, eu proponho que vocês façam de imediato, porque aí, antes de você criar a empresa, né, assim, antes de você abrir as portas, digamos assim, você já cria mecanismos de acompanhamento para todas as questões que a gente propõe no questionário. Isso é lindo, assim, tipo, você vai ter o trabalho realmente antes e depois vai estar muito, sabe, uma empresa muito mais preparada para a exigência que o mercado vai ter. Quando você for, por exemplo, apresentar ou pedir dinheiro, né, para um investidor e apresentar a empresa e mostrar para ela que você já fez todo um planejamento considerando as questões abordadas pela certificação do Sistema B, isso vai te dar, assim, uma outra imagem para o investidor, por exemplo, entendeu? Da mesma forma que vai te trazer também uma outra imagem com relação ao seu consumidor. Então, se você trabalha num mercado restrito, digamos, um mercado, por exemplo, de produtos naturais, orgânicos e tudo mais, e você traz uma certificação dessa, o cliente ele vai ficar muito menos preocupado em investigar a empresa, porque a certificação já traz o recado de que essa empresa olhou para um monte de coisa, entendeu? Então, ao invés da gente analisar a empresa, a gente pode olhar a certificação e pular algumas fases dessa análise. Então, o consumidor, ele tem muita dificuldade de identificar as melhores empresas para ele comprar. Então, eu trabalho muito com consumo responsável, palestras sobre isso, e tudo o que o consumidor quer é olhar um selo, confiar nesse selo e não ter que ficar investigando a empresa,
da qual ele vai comprar o produto ou o serviço. Então, isso é muito importante. Tem um cliente que estamos atendendo, ó, a Karina contando, que comemora esse ano 30 anos. Os donos, em especial os filhos, pautados pela necessidade de ser mais sustentáveis, remodelaram o negócio e a proposta de valor. Colocaram a sustentabilidade no centro da estratégia e escolheram o tema da economia circular. Estão estudando o sistema B para norteá-los neste caminho. Esse é o link do site. Ué. O link do site, acho que era do Assessment. Costumo dizer que todas essas ferramentas, GRI, Ethos, B Corp, pautam pelos grandes temas complexos da humanidade. Estão todos interconectados de certa forma. Eu conheço bastante várias plataformas, o sistema B é o que mais sobe a régua e provoca a empresa a operar além do business as usual. Eu também considero, combinamos nisso, assim, para mim o sistema B é o mais rígido, é o que traz mais desafios para as empresas realmente serem empresas de impacto positivo. Empresas como Natura e outras estão incentivando seus fornecedores a atuarem de forma mais sustentável e a certificação B é uma alternativa. Então, assim, a gente quer ver uma hora que a gente já tem esse movimento no mercado, mas não com o certificado B, né? A gente teve vários movimentos. O que acontecia? Uma empresa grande, ela tinha uma estratégia de sustentabilidade. Aí ela começava a ir para os fornecedores e ela criava regrinhas dentro de casa para o fornecedor. Então, olha, a partir de agora, o seu contrato como fornecedor vai ter uma cláusula que você vai fazer essa lição de casa. E aí a empresa ia criando esses programas de desenvolvimento dos fornecedores. O sistema B, ele dá uma facilitada nisso. Então, pode ser que você queira fornecer para uma empresa grande. De repente, essa empresa já é B, como a Natura, por exemplo. A Natura tem, sei lá, trocentos fornecedores. Vamos supor que você quer fornecer para a Natura. E aí, se você é uma empresa B, você já tem meio caminho andado. Porque daqui a pouco, sei lá, daqui uns 10 anos, pode chegar um momento que seja um pré-requisito para ser fornecedor na Natura ser uma empresa B. Né? Então, assim, a empresa ela não vai mudar essa chave de uma vez, senão ela quebra todos os fornecedores, né? Mas ela pode, aos poucos, ir forçando isso. Então, no começo, ela convida, ela fala, olha, nos tornamos empresa B. A Natura é a primeira grande que se certificou B no Brasil. Então, ela se tornou B, fica um recado para os fornecedores, comecem a olhar para isso. Aí ela começa a convidar, ela leva alguém do sistema B para explicar como é que é, ela vai mostrando que as coisas estão mudando. Quando chega no outro ano, ela começa a colocar uma regrinha para o fornecedor, e nananã. Daqui 10 anos, você vai entrar lá e vai falar, olha, só cadastramos fornecedores certificados B, entendeu? Então, o movimento do mercado acontece dessa forma. Esse é um movimento positivo, né? E assim são também outras questões regulamentares, às vezes, né? Então, por exemplo, se a gente for lá para trás e ver como aquele gás que colocavam no ar-condicionado, em muitos produtos também, né? O CFC, que era um gás extremamente poluidor e destruía a camada de ozônio, o que aconteceu? De repente, né, a gente conseguiu uma regulamentação e aquilo foi proibido, né? Então, a regulamentação, ela, aos poucos, ela vai ganhando força. Chega uma hora que é proibido. Então, aqui acontece da mesma forma, né? A gente começa convidando, vai tornando aquilo um programa. Quando você vê, você só consegue ser fornecedora daquela empresa se tiver esse pré-requisito. Nos últimos anos, o foco de certificações era em produtos. O novo mindset deste século está pautado nas empresas. Fortalece o modelo de governança, ou seja, o DNA da empresa. Essa é uma linguagem bem corporativa aqui para o público, mas eu acho que a gente precisa entender assim. Antes, a gente ia lá e falava, eu tenho um produto orgânico, né? Agora, a gente... Inclusive, aqui no Sustenta OK, vários perfis que eu sempre indico, tem muito esse questionamento, né? O que adianta a empresa gigante ter um produto orgânico ou um produto que não tenha petrolato, fitalato, os petróleos, por exemplo, e todos os outros ela tem.
Então, antigamente, né, isso aí colava, entendeu? Esse discurso colava. A empresa certificava um produto, continuava produzindo um monte de outras coisas que ia contra esse conceito. E agora, o que, que a gente quer ver? A gente quer ver a empresa inteira comprometida com a questão da sustentabilidade, né, digamos assim. Então, não adianta você fabricar um produto certificado e todo o resto da sua produção ser podre, as pessoas escravizadas e o caramba. É isso. Né? A gente quer que a empresa faça tudo certo. Então, esse é um movimento bem forte mesmo, e ela está reforçando isso, que o próprio mercado não aceita mais. Né? Então, a gente teve um comunicado importante o ano passado, que foi o dono do maior fundo do mundo de investimento, falando que não dá mais para aceitar e que a gente vai ter que mudar e coisa e tal. Ele já vem falando já a terceira vez, terceiro ano que ele fala isso, que a gente vai olhar, antes de investir o nosso dinheiro, a gente vai olhar como que a empresa é, se ela está tendo esse tipo de responsabilidade. Então, o investidor também puxa essa régua para cima, entendeu? Eu não vou pôr dinheiro se esse for um negócio que pode me dar um problemaço lá na frente, porque ele está sendo feito errado. É mais ou menos isso. E quando ela fala que fortalece o modelo de governança, então, assim, a governança já é uma estruturação interna, né, de quem manda onde, no que, como que a empresa é administrada e como as coisas, como que a engrenagem dessa empresa funciona, né? Quais são os papéis de cada área, de cada pessoa, de cada diretor e tudo mais. Enfim, governança é tudo que a gente não tem hoje no governo público, por exemplo, né? Então, a gente não está numa pandemia, né? E não tem um ministro da saúde. É isso aí, basicamente, que a governança teria que traduz, né? Tipo, então, é só a gente pensar que a gente não tem governança e aí a gente entende o que é a governança dentro da empresa. Bom, gente, tenho mais 5 minutinhos aqui, então, mais perguntas. Meu muito obrigado, Karina, por ter acompanhado, apesar de todo esse perrengue que nunca aconteceu, mas as lives têm sido assim, cada dia é uma novidade que a gente atravessa. E eu queria deixar um recado, né? Bom, a Karina tá lembrando uma coisa maravilhosa também, que partiu, que surgiu dentro desse movimento, dessa comunidade enorme que é o movimento de empresas B. O Sistema B, ele é um movimento, ele é uma rede, que é como eu gosto de falar do Sustentel, que é uma rede que conecta vários atores aí, várias, né? São empresas, são professores de universidade, são pesquisadores, são advogados, um monte de gente. E aí, gente, um resultado, né, quando a gente fala da pandemia, mas que diferença isso faz? Bom, as empresas B, elas atraem mais talentos, a gente sabe que não tem millennial que queira trabalhar só pela grana, ninguém aguenta mais, entendeu? Todo mundo quer trabalhar com propósito, porque aí vai mergulhar realmente naquilo, com um propósito de vida. A gente tem empresas mais resilientes, porque elas estão mais preparadas para as crises, elas estão olhando tudo antes de acontecer, né? A gente está tendo uma visão já antecipada daquilo que pode vir a acontecer, de riscos, que a gente considera riscos, né? Antes a gente até falava nisso, mas hoje a gente fala de impacto, né? Impactos negativos, positivos e tal. Então ela olha antes de acontecer e ela se prepara. E aí, o que aconteceu agora com a pandemia? Os investidores que participam dessa comunidade criaram um fundo para socorrer as empresas que foram mais afetadas e precisariam de empréstimo para ficarem paradas. Chama Covida. É linda essa iniciativa, eu olhei, eles colocaram, inclusive eu até salvei, eu vou estar postando. Eu quero estar postando essa semana as duas iniciativas que receberam recurso, receberam empréstimo. Uma delas chama Do Local, né, com DU, Do Local. Ela é uma comunidade que produz comida orgânica, né, aqui perto de São Paulo. Eles fazem toda a elaboração das refeições com a mão de obra lá de Paraisópolis e distribuem essas refeições, vendem essas refeições. Você pode pedir, então, sei lá, ao invés de você pedir uma empresa que vende ali refeições prontas para vocês, pode pedir dessa, que é orgânica e que trabalha com a comunidade de Paraisópolis. Entendeu? Entendeu?
quantos impactos positivos. Então, essa foi uma das empresas que pediu socorro, e aí o Covida, que é esse fundo que foi criado pela própria comunidade, emprestou dinheiro para eles sobreviverem durante a pandemia. Então, olha como a comunidade, ela é muito mais saudável do que você estar sozinho nesse mar aberto que é o mercado, entendeu? E aí a outra é a Fazenda da Mata, que também é uma fazenda orgânica certificada, e que, enfim, ela vende para mercados e tal, então eles também tiveram um problema, pediram esse empréstimo para não terem que parar, não terem que demitir funcionários, tudo isso. Então, assim, a comunidade se ajuda, isso é muito bonito. E aí, queria deixar um último convite, que é o seguinte: a gente vai, eu e mais 3 multiplicadores, que são todos consultores de empresas, a gente vai fazer um convite para empresas que queiram realmente aplicar esse questionário e que tenham mais dificuldade. Então, façam o teste, porque nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, a gente vai se organizar e vai promover um encontro, né, com um foco mais específico em quem quer aplicar o questionário, para a gente ajudar vocês com as dificuldades que o questionário vai trazer, tá? E aí a gente vai lançar esse convite aqui para vocês. Não vai ser uma live, vai ser um encontro, vai ter um valor simbólico, mas também não vai ser de graça, tá? E é isso, são 4 consultores, nós vamos nos organizar e planejar direitinho para dar esse apoio. Então, vocês têm que ter feito esse teste já de aplicar o questionário. É isso, a gente está aprendendo, é isso aí, né? Se tem uma coisa que a gente aprende, né? E aqui a pandemia força quem não queria aprender a se adaptar a essas coisas que acontecem imprevisíveis e tudo mais. E é isso. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Então, gente, eram esses os recados. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Ó, já tem gente querendo o encontro. Então, gente, façam o teste, tá? Entrem, vejam quais as dificuldades que vocês têm. Façam todo o exercício, né? Tenham perseverança ali nas mais de quase 200 perguntas que tem. Mas a gente precisa ter um grupo que já passou pela tentativa de fazer o questionário para que a gente possa tornar esse encontro realmente eficaz, tá legal? Então façam esse exercício e eu vou estar comunicando quando é que vai ser esse encontro, que vai ser muito mais focado nas empresas que realmente querem usar a ferramenta, não necessariamente que queiram se certificar, tá? Que aí tem um outro investimento e tudo mais, não precisa. Mas quem quiser usar a ferramenta, a gente vai dar esse apoio. E queria deixar também um convite, quinta-feira eu vou estar fazendo uma conversa também com a Preta Terra, que é uma consultoria maravilhosa, que ajuda as empresas a se tornarem produtoras dentro da metodologia ali agroecológica, do sistema agroecológico. E eu acho que também eu acho que assim, um incentivo para a gente repensar negócios, né? Como é que a gente está produzindo comida, quais são os impactos disso. Então, essa semana só falando de coisa boa. E aí vamos estar batendo um papo, então, na quinta-feira, às 5 da tarde, com o Preta Terra. Fica o convite aí para todo mundo. E muito obrigada para todo mundo que entrou aqui. Uma galera que eu conheço, outros que não, outros que deram alô. Às vezes a gente não consegue interagir, tá, gente? Mas eu dou sempre uma olhada depois também. Então é isso. Muito obrigada, gente. Seguimos em casa com muito cuidado. Batemos o recorde, né, de infectados, de pessoas que partiram aí sem chance, muitas vezes, né, de estar sendo atendidas pelo sistema de saúde e com toda essa irresponsabilidade que a gente está vendo nesse governo. Obrigada, gente.